do Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Estou muito feliz com esse congresso. É o primeiro de muitos. Mais uma vez, quero parabenizar não apenas o pastor Cleito, o pastor Ricardo, mas toda a equipe, todos vocês que estão envolvidos nesse projeto. Parabéns, ficou muito lindo. Vocês estão de parabéns, divulgaram, chamaram, que bênção, culto maravilhoso, né? E vamos fechar agora com chave de ouro, com uma palavra, uma palestra bem especial. Marcos capítulo 2, amém? Vamos lá, versículo 1 diz assim, na minha Bíblia tem um título que diz, o paralítico de Cafarnaum. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. O texto está se referindo a Jesus. 2. E logo se ajuntaram tantos que ainda nos lugares junto à porta lhes cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz que este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Falar para o paralítico: e perdoados te são os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, então ele olha para o paralítico e fala: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Feche os teus olhos. Senhor, fale conosco nesta noite. Esse é o nosso primeiro congresso de homens. Eu te peço, Senhor, fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Quantos podem aplaudir Jesus? Glória a Deus. Gosto muito de pregar os evangelhos. Gosto. E perceber os detalhes. Esse texto, eu costumo dizer que esse texto, ele faz parte dos textos importantes. Repita comigo: textos importantes. Textos importantes do Novo Testamento. Do Novo Testamento. Ótimo, pronto. Por quê, queridos? Porque nós temos dentro do Novo Testamento quantos evangelhos? Quantos evangelhos? Nós temos 4: Mateus, Marcos, Lucas e João. E existem passagens que diz, quando a gente vai estudar a teologia, nós estudamos que existem passagens que elas são chamadas passagens de tradição única. Por que tradição única? Porque apenas um evangelista, apenas um escritor dos evangelhos relatou aquele fato. E não é que ele não seja importante, mas apenas uma tradição se ocupou em falar sobre aquele assunto. Veja, por exemplo, aquela passagem de João, capítulo de número 11, quando Jesus ressuscita Lázaro. Mateus não contou isso, Marcos não contou, Lucas não contou, apenas João contou. Ele é um texto importante? Importante, porque ele está na Bíblia, canônico. Existem textos que são de dupla tradição. O que significa isso? Que são textos que nós vamos encontrar em pelo menos 2 evangelhos a mesma citação, 2 evangelhos contando a mesma história. Então, quando você vai em Marcos capítulo 1, nós temos a cura de um endemoniado de Cafarnaum. Essa mesma passagem, essa mesma história, ela é repetida por Lucas capítulo de número 4.
E existem textos que são de tradução, textos que ele possui a tradição tripla, ou seja, são 3 tradições, são 3 evangelhos falando do mesmo relato. Então nós temos, por exemplo, esse paralítico de Cafarnaum. Eu poderia citar Marcos capítulo 1 e falar do leproso, a cura do leproso, que Mateus também fala no capítulo de número 8 e Lucas também fala no capítulo 5. São textos importantes, porque são 3 tradições falando do mesmo episódio. E existem ainda tradições de 4, ou seja, são 4 autores, são 4 personagens, é 4, né? Falando do mesmo episódio. Então você pega, por exemplo, a multiplicação dos pães e peixes. Os 4 falaram, ou seja, é um texto fundamental, é um texto essencial. Dos milagres de Jesus, nós temos alguns, como esse, que é de tradição tripla. São 3 evangelhos falando da mesma história. Então nós não estamos perante um texto de 4 tradições, mas de 3. Ele é importante, sem dúvida. Esse texto fala que Jesus ele estava num lugar chamado Cafarnaum. Cafarnaum, para quem não sabe, era o lugar onde Jesus, depois de adulto, morou. Onde Jesus morou, pastor? Ele nasceu em Belém, mas onde que ele morou? Ele morou em Cafarnaum. Se você não sabe, Jesus tinha uma casa. E nessa ocasião, ele estava exatamente na sua própria casa. Jesus fez milagres na casa da sogra de Pedro. Jesus, na casa de Pedro, melhor dizendo, né? Curou a sogra dele. Jesus fez milagre na casa de Zaqueu, trazendo salvação para aquela família. Ele foi em Jericó. Jesus foi em Betânia. Jesus passou por vários lugares. Mas Cafarnaum era o lugar onde ele morava. E ele estava na sua casa. E diz a Bíblia que ele estava pregando, curando os enfermos. Milagres estavam acontecendo de forma espontânea. E diz a Bíblia que teve um nome daquela cidade, que nós não sabemos nome, idade, nós não sabemos praticamente nada acerca dele. Que nós sabemos que ele era paralítico. E esse homem foi até a casa de Jesus, porque ele soube que Jesus estava em sua casa. E ele então viu naquele momento o que nós chamamos de oportunidades. Diga para quem está ao seu lado: Deus nessa noite, Ele está preparando, diga, oportunidades para você. Diga assim: não desperdice as oportunidades de Deus. Agora olhe para mim, querido, estou correndo quanto tempo? Oportunidades. Você sabe que oportunidades, a palavra oportunidade é uma palavra derivada de uma palavra oportunos. A palavra oportunidade vem da palavra oportunos. Se você não sabe, a tradição antiga ensina que os romanos, exatamente o público para quem Marcos escreveu para os romanos eles davam nomes para fenômenos da natureza. Eles, por exemplo, davam nomes para os ventos, eles davam nomes para as correntes marítimas, eles davam nomes para alguns fenômenos da natureza. E a história vai dizer que entre esses nomes, nós sabemos que os romanos avançaram por vários territórios usando o quê? A navegação. E eles então navegavam para outras regiões, e eles deram o nome de um vento. Eles deram o nome desse vento de oportunos, oportunidade, na nossa tradução para o nosso português. E por que esse vento oportunos? Esse vento recebia esse nome porque quando eles estavam navegando para uma região, e aquele vento que vinha de forma favorável e empurrava eles para o porto onde eles tinham que chegar, eles chamavam esse vento bom de vento oportunos. Não era um vento contrário, não era um vento de lado, não era um vento para trazer problemas, era um vento que estava levando, conduzindo eles para onde eles tinham que chegar. Sabe o que eu acho interessante? Às vezes nós estamos com a nossa vida parada,
Às vezes nós estamos com a nossa vida bloqueada e de repente parece que um vento começa a soprar na nossa vida, e no começo nós achamos que é um vento ruim, e no começo nós achamos que é um vento que vai trazer destruição, e no começo nós achamos que é um vento que vai nos levar para o caos. Só que este vento que Deus está soprando é um vento oportuno. Ele está te levando para o centro da vontade de Deus. Sabe o que eu acho interessante? Que existem ventos que levantam na nossa vida, que não vêm para destruir, não vêm para arrasar, eles vêm para nos levar para o centro da vontade de Deus. Eu não sei qual é o vento que se levantou na tua vida, só que Deus está te levando para o centro da vontade dele. Aleluia! Você pode aplaudir Jesus? Oportunidade. Pega a oportunidade. Deus vai começar a colocar oportunidades na tua vida. Não tenha medo. Não sei. Deus está te dando a oportunidade. Pastor, mas eu estou com medo. Vai com medo mesmo, porque isso é uma oportunidade de Deus para a tua vida. Ah, pastor, me chamou para eu abrir o culto. Vai. É uma oportunidade que Deus está te dando. Aquele homem falou: essa é a minha chance, essa é a minha oportunidade. E diz a Bíblia, queridos, então, que eles tinham 4 amigos. E esses 4 amigos que estavam com ele eram pessoas de Deus para abençoar a vida dele. Deus, ele vai colocar pessoas que elas serão bênção da parte dele para a tua vida. Deus vai pôr ao teu lado pessoas abençoadas. Diga para o seu irmão aí, diga assim: Deus vai colocar pessoas ao teu lado que serão bênção de Deus para a tua vida. Existem pessoas, olha para cá, existem pessoas que elas são tóxicas. Existem pessoas que, se elas souberem que você está no projeto, ela tenta, de alguma forma, ela é usada pelo adversário para tentar de alguma forma parar você. Eu lembro quando eu escrevi o meu primeiro livro. Hoje me veio essa memória. Já tenho 10 livros escritos. Eu já fui coautor de outros livros, mas eu tenho 10 com meu nome. Eu lembro do primeiro livro que eu escrevi, onde pessoas chegaram ao meu lado para tentar neutralizar aquele desejo que Deus estava colocando no meu coração de escrever e de evangelizar através da literatura. Só que eu não parei. Eu abracei a oportunidade e eu fui caminhando para cumprir o propósito de Deus. E aqui estou para a honra e glória do nome do Senhor, lançando o 10º livro. Oportunidade. Aquele homem falou: essa é a minha chance. Sou paralítico. Não tem jeito para paralítico. Não tem remédio para paralítico. É só milagre. Vamos aproveitar essa oportunidade. E diz a Bíblia que esses 4 amigos foram de Deus para a vida dele, porque chegaram para ele e disseram: nós vamos te levar. Nós vamos te levar. E é muito interessante, porque quando você pega 5 pessoas, porque vamos contar, era um paralítico e mais 4 pessoas, então eles estavam em 5 pessoas. Se você sentar com uma pessoa, se você sentar com a tua esposa, em algum momento você vai ter uma ideia diferente da dela, vocês vão divergir. Já aconteceu isso com vocês, irmãos? Com a esposa. Alguém fala assim: pastor, eu que tenho 2, misericórdia. Salomão. Agora imagina você sentar com mais 4 pessoas. E aí? Imagine só, pegar o grupo, pastor Preto, pegar o grupo e falar assim: e aí, pastor? Vamos colocar aqui essas frases aí. Imagine só, 5 pessoas podem dar palpite. Não, vamos colocar de azul. Vamos fazer de azul porque azul combina. Não, azul não, vamos fazer de vermelho. Ah, não, vamos fazer de preto. Vamos fazer de preto, vermelho e branco. Eu acho que ficaria mais bonito se fosse preto, vermelho e branco. Algo me diz. Vou colocar assim. Ei, meu outro, por quê? Tinha que ser verde. Sou palmeirense. Imagine só o conflito. É difícil você entrar num acordo quando tem 4 cabeças pensando no mesmo assunto.
É difícil. Mas eu entendo que quando as coisas são de Deus, Deus começa a preparar até nos detalhes. E começa a ter comunhão desde o começo. Nós tivemos alguns impedimentos para preparar essa situação aqui hoje. Tivemos. Mas em todo o tempo, pastores, nós estivemos na mesma comunhão. Eu, pastor Cleito, pastor Ricardo, a gente sentava às vezes para trocar uma ideia. Não tinha divergência. Mesma ideia. 3 palestras. E aí, qual vai ser a palestra? Qual vai ser a primeira? Qual vai ser a segunda? O pastor Ricardo vai falar sobre submissão. Beleza. Submissão. Pode ser. Fechou. Pronto, acordo. Pastor Cleito vai falar de paternidade. Beleza. E aí, pode ser? Fechou. Pronto, comunhão. Pastor Luciano vai falar sobre libertação. Por libertação. Beleza, deixa comigo. Vou falar então sobre esse assunto. Quem vai ser o primeiro? Vai ser eu, o segundo, o terceiro pastor. Pronto, fechou. Comunhão. Quando aqueles 4 chegarem e falar assim, vamos levar ele? Vamos fazer esse esforço aí? Eu topo. Você, eu também topo. Eu topo. Bora. Vamos levar. Vai ter um monte de gente. Não tem problema, a gente leva. Vamos tentar. Eu amo essa expressão, vamos tentar. Fala para o seu povo lá, tem que tentar. Tenta. Ei, tenta. Aleluia. Tem um ditado, verdade esse ditado. Tem gente que fala assim, um não eu já tenho, vou tentar o sim, pronto. Tenta. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria tanto entrar naquela empresa. Tenta entrar lá, vai lá, tenta. Mas não é mais. Vai lá e tenta. Eu queria tanto fornecer, queria tanto ter aquela empresa como meu cliente. Tenta, vai lá, tenta. Aleluia. Tenta e vai dar certo em nome de Jesus. Vamos lá? Eu vou. Eu também vou. Bora. Vamos levar no braço. Não tem carrinho. Vamos no braço. Esforço. Irmão, tem que ter sacrifício. Glória a Deus. Tem que ter sacrifício. Tem que ter renúncia. Mas tá um sol, hein? Gente, Cafarnaum é um calor que vocês não imaginam. É quente lá. Dependendo da época do ano, irmãos, é um quente que você não imagina. Vamos carregar ele? Já carregou um corpo. Irmãos, é um peso aumentado. Já teve que pegar na alça de um caixão. O peso que fica o corpo. O camarada estava lá imóvel. Vamos carregar ele. Vamos embora. Pastor, mas a rua lá é retinha, né? Vai pensando. Descida, subida, pedra, galho, mas não sei o que. Tipo o Brasilândia aqui, né? Vamos pensar. Tipo o estado de São Paulo, vai. É dificuldade. Só que eles estavam determinados. Até que ponto